Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 31 de julho de 2025, 3 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 9 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Os vídeos de Israel têm saído com dificuldade porque tem tanto vídeo para fazer lá no Acapso na questão da Magnitsky e das sanções aqui no Brasil que está ficando complicado para mim fazer os vídeos aqui, mas eu vou fazer sim, sempre que tiver novidade, e hoje a gente tem uma novidade importante nisso daqui, tanto na questão das negociações de paz quanto nas operações israelenses lá no Líbano, né, lá contra o Hezbollah. Então, de ontem para hoje, a gente teve algumas operações israelenses aqui na faixa de Gaza, mas a coisa aqui está mais ou menos num impasse, porque Israel quer continuar a operação para concluir a tomada da faixa de Gaza, mas os aliados ocidentais estão insistindo muito nessa questão de que está tendo fome em Gaza e questão da ajuda humanitária, uma lorota isso, mas tem havido uma pressão política muito grande em cima disso daí. E não se chega a um acordo de paz, o Hamas simplesmente não quer negociar isso daí, né? Eles acham que estão ganhando por causa da pressão internacional e não querem mais negociar. Esse é o problema. Aqui no Líbano, Israel fez ataques aqui contra fábricas de munição do Hezbollah e teve um sucesso muito grande. E a gente tem vários desdobramentos, como eu falei, na questão diplomática, com muita pressão sobre Israel. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Hoje o Dia Está Magnitsky, Desce Profanado, Sobe Abençoado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Israel continua a operação aqui em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, depois de limpar o corredor Morag, né, que eles fizeram aqui. Agora eles fizeram também o chamado corredor Magen Oz, que é esse outro corredor alternativo aqui que passa por dentro de Khan Yunis, né? Exatamente para segregar essa região aqui, e Israel com isso tem conseguido um controle muito maior sobre a região e tem feito várias apreensões de armas e munições do Hamas ali naquela região, né? Ainda tem túneis sendo descobertos nesse momento nessa região, impressionante a coisa, né? Bom, ontem teve também uma operação da Brigada Givati, em que eles fizeram uma operação em Beit Hanun, lá no norte da faixa de Gaza, e acabaram, sem querer, descobrindo um combatente, o comandante de uma companhia do Hamas, que acabou sendo morto ali. O cara era procurado desde o dia 7 de outubro e justamente acabou sendo eliminado nessa operação lá em Beit Hanun. Ele estava num túnel, num desses túneis aqui, e acabou sendo descoberto e eliminado por Israel nessa operação, que era uma operação de engenharia, tá, para identificar túneis, né? O comandante da brigada disse que em Beit Hanun, em qualquer lugar que a gente cavuque, né, que a gente perfure, encontra um túnel, né? Um dos maiores túneis corria por toda Beit Hanun, debaixo de escolas, clínicas médicas, casas e outras coisas civis, né, outros locais civis, com dúzias de pequenas rotas saindo a partir dele, né? Nós estamos localizando, mapeando os túneis e os destruindo. Isso leva à eliminação de muitos terroristas que estavam escondidos ali no subsolo, né? Durante uma dessas tentativas de identificar túneis, os engenheiros de combate, quase por acidente, eliminaram um comandante de uma companhia do Hamas que era procurado desde outubro de 2023, junto com outros operativos que estavam ali no batalhão de Beit Hanun, né? Após cavucar para encontrar um túnel, as tropas de um batalhão de reserva de engenharia, né? Batalhão de engenharia tipicamente é o pessoal que não faz combate direto, eles trabalham, por exemplo, para destruir túneis ou para construir alguma coisa, né? E eles entraram nesse túnel e jogaram um explosivo para eliminar qualquer possível terrorista que tivesse ali. E a explosão do explosivo matou Mohamed Sawil, que é um comandante desse batalhão lá em Beit Hanun, né? Outro, Akram Abu Jarad, também que era comandante de um pelotão, e vários outros operativos que estavam com ele no túnel. Os corpos só foram localizados mais tarde, quando os engenheiros entraram com um drone para inspecionar o túnel, né? O drone é muito usado para inspecionar o túnel e evitar que um soldado seja emboscado ali, né? Então continuam essas operações ali na faixa de Gaza. Teve uma outra operação curiosa, isso aqui lá em Khan Yunis, né? Então isso aqui foi em Khan Yunis. Ontem, 12 operativos do Hamas
se preparavam para fazer uma emboscada contra um grupo do exército israelense, né? Então eles estavam com armas numa rota que é usada pelos israelenses, estavam escondidos ali. O exército israelense, porém, descobriu isso e jogou uma bomba onde eles estavam, né? Só que eles conseguiram fugir, eles perceberam que tinham sido descobertos e saíram do lugar rápido. Esse vídeo mostra eles entrando nos túneis aqui antes da explosão. Eles estavam preparados aqui para fazer o ataque, lá, todo mundo preparadinho para fazer o ataque, e daí Israel detectou isso e mandou um avião, mas parece que eles perceberam o problema, tá vendo aqui, ó? E fugiram aqui e entraram pelos túneis e acabaram não sendo atingidos por esse ataque israelense ali em Khan Yunis, né? Bom, você pode dizer que foi uma falha do Hamas, ou então que foi uma falha do exército israelense, né, por deixarem eles fugirem, né? Mas o fato é que, bom, pelo menos evitou-se o dano ao exército israelense. Bom, muita ação hoje aqui no Vale do Bekaa, no Líbano, né? Toda essa região aqui do sul do Líbano e também aqui o Vale do Bekaa são áreas muito usadas pelo Hezbollah e teve muito bombardeio israelense hoje. Olha só, uma explosão grande aqui, outras explosões em várias áreas ali, tudo isso aqui no Vale do Bekaa e aqui uma explosão massiva que teve no sul do Líbano. Então foram várias explosões aqui no Vale do Bekaa e algumas aqui também no sul do Líbano. Justamente, segundo diz o ministro da Defesa, o Katz, ele declarou que Israel destruiu a maior e mais importante local de produção de mísseis de precisão do Hezbollah nesse ataque. Então esse ponto aqui foi um ponto muito sensível, que teria sido a principal instalação de fabricação de mísseis de precisão, né? Então, excelente notícia isso, menos capacidade para os terroristas ali. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a paz com o Irã e a paz com a Palestina, que está sendo... muitos países estão forçando Israel a assinar a paz com a Palestina, né? Por exemplo, você vê aqui, a Inglaterra diz que vai reconhecer o Estado palestino em setembro, a menos que Israel concorde com cessar-fogo e uma solução de 2 estados, né? E qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que se esquece da história como um todo, né? Israel nunca foi contra uma solução de 2 estados. Quem foi contra isso são os palestinos, né? E o que está acontecendo agora nesse momento é exatamente a mesma coisa, né? Segundo as fontes israelenses, as chances de um acordo são mínimas. O Hamas simplesmente não faz mais contato com Israel. Por que isso? Porque justamente no momento que o Hamas viu que os estados, que a França, que a Inglaterra, e tem outros estados aí dizendo que não, que tem que fazer acordo de paz com o Hamas, porque já foi muita coisa na faixa de Gaza, tem que aceitar qualquer coisa com o Hamas. No momento que os países começam a pressionar Israel desse jeito, o Hamas entende que está ganhando a guerra. Estou ganhando a guerra agora. Agora não preciso fazer mais nada, não vou negociar coisa nenhuma agora. É exatamente esse o problema de ceder para terroristas. Não se pode ceder para terroristas, não há alternativa nessa história, né? Enfim, é muito triste isso daí, aqui, ó, drama nas negociações com Israel. Uma fonte política disse há poucos minutos atrás que o Hamas cortou todo o contato e não está interessado em negociar. Não tem ninguém para negociar do outro lado. Ou seja, por que acontece isso? É porque os países do Ocidente ficam dando trela para esse pessoal, acreditando nas várias mentiras de que a fome na faixa de Gaza, que não sei o que é lá, que tem subnutrição na faixa de Gaza, né? A Casa Branca já falou que o Trump não concorda com a França e o Canadá e a Inglaterra, que são os países que querem reconhecer o Estado palestino, né, agora em setembro, né? E o problema é esse, Israel está sob uma intensa pressão internacional para aceitar as demandas do Hamas agora, e a questão toda é essa, o que Israel faz, né? Porque a verdade é que a melhor coisa seria realmente acabar de vez com o Hamas e liberar todos os reféns, mas aí os países, pelo menos esses 3 países, vão ficar contra Israel e vão criar dificuldades para Israel no futuro, né? O fato é que Israel tem essa pressão inteira e, no entanto, continuam o pessoal dizendo que tá com fome, mas roubando a ajuda humanitária toda que tem lá, né? Lembra que o New York Times falou que não, que é um caso raro o Hamas roubar ajuda humanitária? Os dados, na verdade, indicam que 85% da ajuda humanitária que entra em Gaza por caminhão desde o dia 19 de maio foi roubada pelo Hamas, ou seja, não tem jeito, é impossível. Dar comida para o Hamas é ajudar o Hamas, não tem outra alternativa, né? Israel está aumentando a ajuda por paraquedas, né?
e inclusive o Trump está enviando o Steve Witkoff para se encontrar em Gaza e inspecionar diretamente os locais onde é jogada ajuda e etc. Aumentar a ajuda humanitária, né? Agora, a campanha do New York Times e outros jornais esquerdistas no mundo está muito forte, né? O New York Times fez, a gente falou sobre isso, né, no último vídeo, fez aquela reportagem mostrando aquele garoto magro, dizendo que era subnutrição em Gaza, não sei o que lá, e eles corrigiram agora a informação, embora tenham corrigido de uma maneira indireta, né? Aqui, ó. Crianças em Gaza estão malnutridas e com fome, como os repórteres do New York Times e outros têm documentado. Recentemente rodamos uma história sobre Gaza, os civis, incluindo Mohamed Zakaria al-Mutawak, que tem cerca de 18 meses de idade e sofre de nutrição severa. Mas desde então nós descobrimos novas informações, inclusive que o hospital que tratou ele e tem seus registros médicos e nos atualizou a história para incluir o contexto que ele tinha também problemas de saúde pré-existente. Esse detalhe adicional dará aos leitores um melhor entendimento da situação, ou seja, o que eles estavam mostrando é um bebê que tinha doença, não é um bebê com malnutrição, é um bebê doente e que tem problemas de distrofia muscular, né? E ainda assim continuaram falando sobre que tadinho de Gaza, como eles conseguem manter, e a grande risco pessoal, continuam vendo as consequências da guerra. Não, esse pessoal mente usando crianças doentes, que têm doenças severas, para dizer que são desnutridas, né? É usado como propaganda de guerra. Um absurdo isso, o New York Times continua mentindo nessa história, né? Mas o pior é o seguinte, no que o New York Times fez isso, aí os esquerdistas ficaram chateados com o New York Times. Não pode, tem que confirmar a mentira, não pode esclarecer a mentira, não esclarecer a mentira é ajudar Israel. Aí foram lá e picharam a sede toda do New York Times, tentando forçar o jornal a continuar mentindo igual eles estão mentindo. Eles sabem que é mentira, eles sabem que aquele bebê não está com fome, ele tem uma doença, é uma coisa diferente. E não tem outras fotos de outras crianças, porque a verdade é que não tem desnutrição em Gaza, ou se tem, são casos isolados. E aí, ou seja, como o New York Times não quis continuar na mentira, e olha que o desmentido deles aqui ainda foi todo nesse sentido de não, mas tadinho de Gaza e coisa e tal. Ainda acabaram sendo pichados lá. Não é um absurdo esse tipo de coisa, é realmente uma doença mental o antissemitismo, cara. O antissemitismo da esquerda é impressionante. Bom, e outra coisa curiosa é uma declaração inédita que reúne países árabes em apelo pelo fim do controle do Hamas em Gaza. Isso resolve todos os problemas. Se não tiver o controle do Hamas em Gaza, se Gaza entregar o controle, Israel acaba essa operação sem problema nenhum, resolve todos os problemas, né? E para quem acha isso estranho, tem que lembrar que os árabes nunca foram a favor dos palestinos, aliás, nem aceitam os palestinos, né, os supostos palestinos nas suas terras, porque sabe que é uma cambada de terrorista que tem ali, não tem nada além disso, né? Na verdade, os árabes invadiram aquela região ali, né? O pessoal que gosta de dizer que Israel tomou a área, não, quem tomou a área, quem invadiu foram os árabes, né? A Jordânia invadiu a Cisjordânia, ali a região que é a Judéia e a Samária, e o Egito invadiu a faixa de Gaza, né? Isso aí foi lá em 47, 48, nas primeiras guerras, né? Aqui, ó, depois da criação de Israel em 1948, que lembra, já foi feito a solução de dois estados. Qual que é a solução de dois estados? Israel para os judeus e a Jordânia para os árabes. Já é a solução de dois estados. Já estava desde o início da criação de Israel, né? E o problema é que os árabes não aceitam. Os árabes querem tudo, querem 100%. Eles não querem dividir Israel, eles querem 100% de Israel, que já foi dividido dessa forma, né? Então a Jordânia anexou a Cisjordânia em 1950 e o Egito controlou Gaza, né? Mas nenhum Estado árabe queria criar o Estado palestino, porque eles queriam controlar a área, né? Aí hoje que aquilo se tornou um grande conjunto de terroristas, nem eles querem isso daqui. Ou seja, essa ilusão da Inglaterra, da França e do Canadá de tentar dizer que não, que temos que salvar a Palestina e não sei o que lá, temos que ajudar os árabes ali na Palestina, é uma loucura, uma coisa totalmente sem sentido e que não tem chance de dar certo. Por quê? Porque os caras não querem negociar. Eles não querem, eles querem o fim de Israel. Eles não querem negociar nada.